Então, para resolver a questão 5, né, que é calcule uma curva de rarefação, estou colocando aqui como uma questão desafio, você tem que primeiro notar que a curva de rarefação é diferente da curva do coletor. Mas para calcular a curva de rarefação, a gente precisa fazer a curva do coletor antes. Então, o que é uma curva do coletor? Então, pessoal, a curva do coletor ela vai mostrar normalmente aqui o esforço amostral e o número de espécies acumulada. Então, por exemplo, nesse caso aqui, e esse esforço amostral ele pode ser tanto o número de amostras, como indivíduos, como pontos de ocorrência, como biomassa, etc. Qualquer coisa que mostre um aumento no esforço amostral ao longo de um determinado eixo, e do outro eixo o número acumulado de espécies. Então, nesse caso aqui, ó, significa que cada vez que eu estou aumentando o meu esforço amostral, o número de espécies ainda está aumentando. Então, isso significaria, por exemplo, que eu preciso voltar para o campo, continuar coletando, porque eu ainda não cheguei ao platô, né, do meu esforço amostral. Por outro lado, a gente pode ter um esforço amostral contínuo e toda vez que eu vou ao campo, eu não coleto mais espécies distintas. Então, nesse caso aqui, eu não preciso ficar indo para o campo toda hora, tá? A diferença entre a curva do coletor e a curva de rarefação está simplesmente no fato de que a curva do coletor ela segue uma ordem pré-determinada, por exemplo, da primeira coleta até a última, ou então da primeira amostra até a última, do primeiro local até o último, etc. E essa posição ela pode acabar influenciando o formato da minha curva. Por exemplo, se o primeiro local que você foi, ele tem uma maior diversidade, essa curva pode se estabilizar mais rápido do que se o local de maior diversidade foi coletado por último. Para evitar esse tipo de problema, o que a gente pode fazer é aleatorizar o esforço amostral, repetir essa curva do coletor diversas vezes e tirar uma média e um desvio padrão dele, para mostrar realmente uma curva média, né? E aí essa seria a curva de rarefação ao invés de usar a curva do coletor, que é mais apropriada para acessar se o meu esforço amostral foi suficiente para determinar o número de espécies daquela região. Então, pessoal, para criar essa função, eu primeiro preciso fazer a riqueza acumulada das espécies ao longo de cada local. Então, o que eu posso fazer é primeiro criar, né? Então, vou botar aqui aquele sorteio entre 0 e 1 com replace igual a verdadeiro. Esse replace está dizendo aqui que você pode, toda vez que você sortear um número, pode colocar ele de volta no sorteio. E eu posso sortear aqui, por exemplo, 20 números, 0 e 1, etc. Com isso eu vou fazer uma matriz. Essa minha matriz vai ter, então, 10 linhas. E eu vou ter aqui, digamos que eu tenha 20 espécies na minha comunidade. Eu tenho que mudar aqui, ó, são 10 por 20, então vai ser 200. Criei minha comunidade. Essa aqui é a minha comunidade, tá? O que é que pode fazer aqui, ó? Se eu quiser calcular a riqueza dessa comunidade, eu posso vir aqui usar o CallSums. Posso usar o CallSums com S maiúsculo. Vim aqui, ó, então todas as espécies têm um ou mais. Ou seja, eu só preciso contar quem é maior que 0. Somei aqui, são 20 espécies. Então essa é a minha riqueza de espécies. Ok, sabendo minha riqueza de espécies, eu posso tentar calcular agora a riqueza se acumulando ao longo do tempo. Se eu for fazer isso, então eu simplesmente posso dizer, olha, calcula a riqueza só da linha 1 até a 9, tá? E assim por diante, até chegar, por exemplo, na 1 até a 2. Para calcular a riqueza na primeira linha, eu não posso usar o CallSums, porque quando eu fizer aqui, ó, a minha matriz vira um vetor, e aí eu não posso usar a soma de colunas.
que é diferente quando eu deixo aqui, por exemplo, pelo menos 2. Ó, ele continua uma matriz, mas aqui como um vetor ele vai dar um erro se eu fizer só com um. Vou mostrar aqui para vocês. Viu? Ele precisa de pelo menos um objeto com 2 dimensões. Para evitar, quando eu faço o subset, que essa minha matriz vire um vetor e ela continue sendo uma matriz, eu posso usar uma outra vírgula aqui e colocar drop igual a falso. Quando eu faço isso, ele permite fazer essa soma. Então, se eu quiser fazer a soma acumulada, eu posso usar o for e em 1 até n. Quem vai ser n? O número de locais, ou o número de amostras, ou o meu esforço amostral que eu estou fazendo. Então, ele vai ser igual ao nrow da comunidade. Então, coloquei aqui o n. E aqui eu vou dizer que vai de 1 até i. Por quê? Porque i na primeira rodada vai de 1 até 1, ou seja, só a primeira linha, até 2, até 3, até 4, e assim eu vou conseguindo a riqueza acumulada. Preciso guardar essa riqueza acumulada em algum lugar. Vou colocar aqui riqueza, um vetor vazio, que vai ser do tamanho de n. Então, criei aqui minha comunidade, fiz aqui minha riqueza acumulada. Você vai ver aqui ó, que ele foi de 8, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 20. Eu posso até plotar isso aqui, usando a função plot. Na função plot eu determino qual é o eixo x, então vai ser o quê? De 1 até a riqueza vai ser meu esforço amostral, e o meu eixo y vai ter essa riqueza acumulada. Eu faço esse plot aqui, ó, ele mostra isso aqui. Posso inclusive mostrar como uma linha, vou botar aqui type igual a L. Ok, então isso mostra mais ou menos que a minha curva se estabilizou. Se eu tiver uma comunidade com mais espécies, ao invés de 20, por exemplo, eu tivesse 90, a curva já se estabiliza mais à frente. Se ao invés de dar o mesmo peso, eu posso usar aqui, ó, prob, que ele dá uma probabilidade diferente para sortear o 0 ou 1. Então, vou botar uma probabilidade para o 0 que é maior do que para o 1. Por exemplo, eu vou dizer que a probabilidade do 0 é de 0,8 e a do 1 é de 0,2. Então, agora está mais difícil encontrar minhas espécies. Você vai ver que a minha curva ela vai ficando cada vez mais alinhada para lá. Se eu aumentar essa minha probabilidade, 9 versus 0,1, ela vai diminuindo. Enfim, você pode brincar um pouquinho com isso aí. Só que essa aqui, como eu falei para vocês, é uma curva do coletor, não é uma curva de rarefação. A curva de rarefação você precisa aleatorizar isso aqui para deixar os seus eixos, para impedir, né, que algum efeito aleatório determinado pela direção com que você faz a curva de acumulação, pela ordem que você faz essa curva de acumulação de espécies, influencia o seu resultado final. Então, primeiro vamos deixar aqui criada a função de curva do coletor. Então, vou colocar aqui coletor é igual a uma function que tem como argumento a comunidade. E aqui embaixo ele retorna para a gente essa riqueza acumulada. Tá, essa pequena função aqui é a minha função do coletor. Vou fazer uma curva do coletor. Vou copiar aqui para baixo. Vamos ver se está funcionando. Vou colocar aqui coletor comunidade. E ele funcionou. Posso fazer isso várias vezes. Não tem problema. Ok, o que eu tenho que fazer agora aqui é transformar essa minha função do coletor em uma função de curva de rarefação. Como é que eu posso fazer isso? Olha, toda vez que eu tenho uma curva de rarefação, o que eu preciso fazer é simplesmente aleatorizar a ordem com que eu faria essa análise.
né? Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso ter uma comunidade temporária, em que ela vai ser a minha comunidade, exatamente igual a minha comunidade, cuja ordem das linhas esteja embaralhada. Então, se eu sei aqui que de 1 a n é de 1 a 10, então eu posso botar até aqui de novo. Vou repetir o n porque ele agora foi calculado aqui dentro. Então, eu vou calcular novamente. N row. N é igual a n row de comunidade. Se eu faço isso aqui, ó, ele pega o número de linhas da minha comunidade. Eu tenho um n-call de 90. Enfim. Se eu agora uso o sample, o que o sample vai fazer? Ele vai embaralhar toda vez as minhas linhas. Então eu posso simplesmente embaralhar a linha e botar de novo a minha função coletor na minha comunidade temporária. E ele vai repetir isso quantas vezes eu quiser. Então, para eu fazer isso aqui, eu posso dizer assim, olha, vou tirar aqui o exemplo de cima, e eu vou dizer, repete isso o número de quantidade de vezes que eu queira fazer. Então, vou dizer que 100. Então, eu vou pegar aqui, for in1 até o número de repetições, aleatorize minha comunidade e rode essa função de coletor. Eu preciso que isso aqui seja guardado em algum lugar, vou guardar numa matriz chamada resultado. Essa matriz, ela vai ter que ter o número de linhas vai ser igual ao número de repetições e o número de colunas vai ser igual ao tamanho do meu n. Eu criei essa matriz aqui e agora eu vou guardar ele em cada linha, porque o número de colunas vai ser exatamente o número de comunidades que eu vou ter aqui. Vai ser desse tamanho aqui. Vai ser desse tamanho aqui, ó, do coletor. Que no caso aqui é sempre igual a n, 10. Então tá, rodei isso aqui. Eu agora tenho, na minha matriz de resultado, ó, cada linha dessa representa uma curva de coletor que foi de uma fonte numa ordem aleatória. Tá? O que eu preciso agora fazer desse resultado, como eu falei para vocês, é tirar a média. Call means, eu tiro a média e essa é a minha curva de rarefação. Então eu vou botar aqui rarefa. E eu vou retornar para o usuário esse raref. Eu venho aqui, eu termino aqui a minha função, rarefa_cal. Nessa minha função eu vou ter que entrar com a comunidade. E uma outra coisa que eu posso deixar que o usuário determine é o número de repetições. Então eu posso tirar daqui e colocar o número de repetições. Se eu quiser, eu posso deixar o default como igual a 100. Seleciono tudo, Ctrl I. Então agora vou botar aqui minha riqueza acumulada, vai ser igual a rarefacal da comunidade. Se eu plotar isso aqui, você vai ver a curva. Enfim, se eu mudar aqui, por exemplo, a probabilidade, a minha curva vai se estabilizando mais cedo. Se eu passar agora de 6 para 4, cada vez mais cedo ela vai me estabilizando. Quanto maior for a probabilidade de encontrar as espécies, mais rápido ela se estabiliza e menos eu preciso ir para o campo. Tá? Então vou botar aqui 5 para 5. Vai ver que vai se estabilizando cada vez mais rápido. Enfim, pessoal, essa foi uma curva de rarefação. Vocês aprenderam tanto a fazer a curva do coletor quanto a transformar ela numa curva de rarefação.